Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse webinar, onde você vai aprender os 3 segredos de um campeão do Kaggle para criar modelos de machine learning que vencem competições. São 3 pontos em que você deve focar durante a sua modelagem e que servem para qualquer tarefa de machine learning supervisionado. Meu nome é Mário Filho e eu quero te explicar por que eu resolvi ensinar sobre isso e por que eu posso ensinar sobre isso, né? Por que vale a pena você dedicar esse tempo para ouvir o que eu tenho para te falar. Eu fui premiado 5 vezes em competições de Machine Learning, algumas no Kaggle, como você já deve conhecer lá a plataforma, e eu atualmente sou um dos 3 Kaggle Competitions Grandmaster do Brasil. Então são os 3 brasileiros que atingiram o maior nível possível de excelência dentro da plataforma de competições do Kaggle. Fora isso, também já trabalhei em outras competições e também em algumas empresas, né? Eu trabalhei a maior parte da minha carreira, desde 2014, como freelancer na Upwork, mas eu também já trabalhei para a própria Upwork, né? Que é o maior marketplace de freelancers do mundo. Eles têm a sede lá no Vale do Silício. Eu trabalhava remoto, mas trabalhava diretamente para ele. E além disso, consegui a proeza de ter mais de 100 sessões de mentoria na plataforma da Code Mentor, mentoria para alunos de mestrado, doutorado, para pessoas da indústria, para todo tipo que você possa imaginar, e todas elas com 5 estrelas. Eu não sei exatamente como é que eu consegui, mas todas as sessões tiveram 5 estrelas. Incrível, muito legal saber que eu pude ajudar essas pessoas também. Então é por isso, eu tenho tanta experiência em competições quanto a experiência de trabalho em empresas do Vale do Silício e consultoria para empresas da Europa, da Ásia, mais de 1000 horas em projetos de machine learning. Estou te mostrando isso para te falar que vale a pena ouvir esses 3 pontos que eu tenho aqui para te mostrar hoje. Talvez você pense, nossa, é muito difícil entender machine learning. Isso é uma coisa que as pessoas acabam tendo, né, esse pensamento. E realmente, machine learning não é a coisa mais fácil do mundo. Mas ele é relativamente simples, se você souber entender da maneira certa, né? Por que eu estou te mostrando nessa tela? Porque quando eu comecei a estudar Machine Learning, fazia 6 anos que eu tinha terminado o ensino médio, que foi a última vez que eu fiz uma aula de matemática. Tanto que eu tinha ido fazer faculdade de Direito para ter certeza que eu não ia ver mais matemática na minha vida. E veja só que ironia que as coisas acontecem. E essa é a tela que eu vi quando eu fui tentar reestudar a matemática porque eu não estava conseguindo entender Machine Learning. Então eu fui voltando os temas, porque eu não lembrava nem como é que se resolvia uma equação de primeiro grau, eu não lembrava como é que fazia logaritmo, potenciação, nada disso. E aí eu fui voltando nos vídeos da Khan Academy, que tem vários vídeos para aprender matemática, desde o mais básico até os mais complicados, matemática de cálculo, tudo mais, que são mais de temas de faculdade. E eu cheguei até esse vídeo de adição básica, literalmente, onde eles ensinam a contar abacates, né? A fazer uma soma básica, né? Quando eu cheguei nesse vídeo, eu realmente entendi que essa parte eu já sabia, então eu podia passar para o próximo tema e para alguma coisa um pouco mais complicada. Mas por que eu estou te contando essa história? Para você ver que não tem essa de, é impossível, não vai dar para entender. Hoje eu ainda continuo aprendendo, Machine Learning é uma área que você vai aprender pelo resto da sua vida, mas eu só quero que você entre nesse treinamento com uma mente muito aberta de que é possível sim. Pode requerer esforço, mas é possível sim. Se eu conseguir, partindo de um ponto tão distante do machine learning, tão distante da matemática, é possível, com esforço e dedicação, você conseguir entender machine learning sim. Então, tenha a mente aberta, não deixe que isso te impeça de entender, de absorver o que você vai aprender aqui hoje. Então, quais são os 3 passos para a performance máxima nos teus modelos? O primeiro passo que eu vou te mostrar é construir uma validação confiável. O segundo passo vai ser encontrar a melhor representação dos padrões através de Feature Engineering, dos padrões que você queira capturar, né, daquilo que você queira modelar. Por isso que a gente está focando aqui também em aprendizado supervisionado. E o terceiro passo vai ser combinar os modelos para criar uma solução final mais poderosa. Então, em vez de você ter que fazer seleção de modelos, você vai combinar os modelos. Você vai aproveitar muito mais o esforço, o trabalho, a pesquisa que você fez para chegar naquela solução. Vamos lá então para o primeiro passo, construir uma validação confiável. Não existe machine learning bem feito sem uma validação correta. O
que é uma validação? É a simulação de como o modelo vai funcionar em produção, como os dados serão recebidos. E onde que eu vi isso muito claro foi nessa competição da Telstra. Que empresa é essa, Telstra? Essa foi uma competição do Kaggle e essa empresa é a maior empresa de telecomunicações da Austrália. Imagine a maior empresa de telecomunicações, de telefonia aí do seu país, né? Se você está no Brasil, a gente conhece aqui quais são as empresas que são maiores. Imagine que essa empresa quisesse prever qual é a gravidade, né? Qual vai ser a severidade de uma falha em um dos pontos da rede de transmissão dessas informações dela. Então, essas empresas têm várias antenas, várias estações ali para interligar a sua rede e é muito importante você saber mais ou menos qual é o problema que está acontecendo num ponto que está falhando para que você possa enviar a equipe correta e conseguir um conserto mais rápido com um menor custo. E essa era a ideia nessa competição. De acordo com os dados ali que os sensores tinham mandado para a gente conseguiu prever qual seria a severidade desse problema para poder mandar as equipes corretas. E aí, por que eu estou te mostrando essa competição na hora de falar da validação? Porque no Kaggle, muita gente gosta, e fora do Kaggle também, muita gente gosta de fazer uma validação aleatória estratificada. Como é que funciona? Aqui nós tínhamos 3 níveis de severidade. Nós tínhamos uma falha leve, uma falha média e uma falha grave. Logicamente, falhas graves acontecem menos do que falhas leves e falhas médias, porque tem manutenção preventiva e tudo mais. Então, uma validação aleatória estratificada ia colocar em cada divisão da validação, nesse caso a gente está falando até de validação cruzada, colocaria em cada divisão dessa validação o mesmo número de exemplos de cada classe. Então, vamos dizer que a gente tivesse 100 exemplos e 10% deles fossem uma falha grave, então cada divisão que tivesse 100 exemplos teria ali 10 deles que seriam de falha grave. Só que há um tempo já que eu vinha percebendo que essa não era a divisão que o Kaggle fazia dentro das competições. Eu estava percebendo que eles faziam uma validação aleatória comum. Então não tinha exatamente a mesma proporção de classes em todas as divisões da validação. E aí eu resolvi testar tanto uma validação estratificada como uma validação simples, simplesmente dividindo os dados entre as divisões, simplesmente jogando as classes entre as divisões, sem me preocupar em garantir que fosse exatamente a mesma proporção entre elas. E isso foi essencial para eu vencer essa competição, porque a minha validação era basicamente a mesma coisa. Tudo que melhorava na minha validação, melhorava também na leaderboard, que no nosso caso é um ambiente de produção que a gente tem ali em competições. É um ambiente de dados que a gente não vê. E aí, veja só, você pode até ver que tem uma setinha verde com o número 1 ali perto do meu nome. Por quê? Porque o primeiro colocado durante a competição inteira caiu para quarto colocado e eu acabei subindo para primeiro. E justamente por causa dessa validação muito confiável que eu tinha, eu conseguia confiar na validação e não me preocupar muito com os resultados temporários que a gente tinha ali na leaderboard. E depois, quando vieram os dados que ninguém tinha visto, eu acabei conseguindo ter um modelo ou na verdade uma combinação de modelos que acabou vencendo a competição. Então é extremamente importante que você tenha uma validação correta. E a pergunta que você deve se fazer é o seguinte: qual é o método de validação mais fiel à realidade nesse caso? Essa é a pergunta que você tem que fazer em todos os casos, seja em competição, seja fora de competição, que você vai resolver. Porque como é que você faz essa validação confiável? Primeiro você tem que pensar nos dados de validação como nunca vistos. Não só o seu modelo, mas você também tem que fingir que você nunca viu esses dados. E uma forma de fazer isso é se perguntar também como os dados novos chegarão na vida real. Então, se você está prevendo quais serão as vendas da empresa daqui a uma semana, não tem como você ter dados além do dia de hoje para você prever. Não tem como você usar, por exemplo, metade da próxima semana para prever a próxima semana. Então você tem que levar isso em consideração também. Esse é um erro muito comum que eu vejo na prática. Tem muito cientista de dados modelando time series com uma validação errada, sem considerar essa estrutura temporal que existe nos dados.
E a maioria dos dados na prática são time series, elas têm algum componente temporal. Então é muito importante que você saiba pensar realmente como é que vão chegar esses dados para você na prática. Também é muito importante que você conheça técnicas para preservar, seja completa ou parcialmente, a estrutura temporal dessa série. E agora que nós já falamos desse primeiro passo, que é fazer a validação confiável, tem o segundo passo: encontrar a melhor representação dos padrões através de Feature Engineering. Nenhum modelo de Machine Learning vai ser mais poderoso do que a qualidade dos seus dados. Isso é um fato. Por mais avançado que nós tenhamos os modelos, a qualidade dos dados, no fim das contas, é o que vai determinar a qualidade das tuas previsões. Quando que eu vi isso? Num exemplo do Kaggle. Nessa competição, a tarefa era determinar, dentro de um leilão, se um lance tinha sido dado por uma máquina ou por um humano. O site de leilões, de onde eles pegaram esses dados, não permitia que fossem feitos lances por computador. Então era muito importante detectar quando uma conta estava dando lances através de um software para você poder banir essa conta do site. E lógico, para o Facebook isso interessa porque eles também não querem ter perfis falsos, né? Perfis de robôs dentro da sua rede. Isso há um tempo já que eles estavam trabalhando, fazendo isso, né? Essa competição já tem um tempo. E eles nos deram dados muito interessantes, porque eram basicamente logs de acesso. Então nós tínhamos vários eventos que a pessoa ou a máquina tinha feito dentro do site. Quando que ela deu lance, as visualizações, os dados de acesso que ela tinha. Só que se você entregasse tudo isso direto para um modelo de Machine Learning, ele não ia te dar nenhum resultado que você queira. Era importante você fazer uma transformação nesses dados para relacionar esse comportamento que você tem ali nos eventos, que você tem ali nos logs, com a pessoa, né, com o ID, com a conta ali que você tem que prever se é máquina ou se é humano. E aí que entrou a questão do Feature Engineering, que é você pegar esses dados e transformar em alguma coisa, transformar em sinais, né, pegar essa informação e transformar em sinais, em variáveis, em features, que o teu modelo possa entender e possa relacionar com o alvo que você está tentando prever. Então, algumas variáveis que foram muito importantes era, por exemplo, uma pessoa não conseguiria acessar em 5 minutos da Austrália e do Brasil, né? Ela não conseguiria entrar na conta dela estando na Austrália e dali a 5 minutos estando no Brasil. Provavelmente esse é um sinal de que não era uma pessoa, né? Não era um ser humano que estava ali entrando naquela conta. Outra coisa, como eu já te falei, uma pessoa geralmente precisava de mais tempo para fazer um lance no leilão do que, por exemplo, fazer 10 lances em 1 segundo. Geralmente, se a pessoa está conseguindo, se essa conta está conseguindo fazer 10 lances em 1 segundo, é um sinal muito forte de que ela não é um ser humano. Então, foi necessário eu extrair todas essas variáveis, essas muito mais, eu tinha centenas de variáveis no meu modelo, para poder codificar o comportamento, codificar essas informações sobre o comportamento da pessoa no site, para que então eu pudesse treinar um modelo que fosse definir a probabilidade daquela pessoa ser um ser humano ou ser um computador operando ali aquela conta. E nessa competição eu tive o prazer também de conseguir pegar o 6º lugar, que foi muito legal. Na verdade foi a primeira competição que eu consegui ficar no top 10, então eu fiquei muito contente. A pergunta que você deve se fazer então é: quais transformações eu posso fazer nesses dados? Sempre que você pegar um banco de dados, essa deve ser a pergunta que você pode fazer. Como é que você pode transformar esses dados pensando naquilo que você quer prever? Então, como transformar os dados? Primeiro, os seus dados eles precisam ser relevantes para a previsão. Não adianta você tentar pegar a produção mensal de manteiga de cacau para prever o número de vendas de computadores no próximo mês dentro de uma loja. Provavelmente, né, a não ser algum padrão muito, muito estranho, provavelmente esses dados não serão relevantes para a previsão, né? Eles não serão ali relacionados. E no Machine Learning, necessariamente, você não precisa ter dados que causam o alvo que você está tentando prever, né? Mas eles precisam ser relacionados. O segundo ponto, eles precisam ter uma representação que ajude o modelo a capturar os padrões necessários para prever. Os modelos eles não são muito inteligentes por si só. Você precisa dar a informação bem mastigada, bem codificada para os modelos de Machine Learning para que eles consigam relacionar essas informações com aquilo que você quer prever. Então é muito importante você entender como que esse modelo enxerga esses dados. Uma rede neural vai enxergar os dados diferente de um modelo de árvore, por exemplo.
A rede neural vai precisar de um pré-processamento maior, um pré-processamento diferente do que o pré-processamento que você vai ter que fazer nos seus dados, por exemplo, para colocar numa Random Forest. Da mesma maneira, se a arquitetura da tua rede neural for uma arquitetura recorrente, se a arquitetura da tua rede neural for convolucional, dependendo do modelo que você escolhe, existe uma representação que vai funcionar melhor. E o mínimo que você deve saber é qual representação historicamente funciona melhor, para que você possa fazer a transformação e testar rapidamente para ver se essa é realmente a representação que vai te dar o melhor resultado no teu caso específico. Uma regra básica de tipos de dados são dados estruturados e não estruturados. O que são dados estruturados? Aqueles que geralmente vêm na tabelinha, vêm lá dentro de um banco de dados, SQL normalmente, ou em JSON mesmo, no SQL, mas você consegue colocá-los ali numa coluna, numa linha, direitinho, você consegue ter ali essa estrutura que a gente está acostumado a ver. Já os dados não estruturados são dados como áudio, vídeo, imagem, texto, que eles não têm essa estrutura fechadinha de tabela, né? Eles já não vêm mais processados iguais aos dados estruturados. Então, existem transformações diferentes que você pode fazer para esses dois tipos. Esse é o primeiro passo para você começar a saber as transformações que você vai fazer, é você saber se você já tem uma estrutura feita dentro desses dados ou se eles estão completamente não estruturados. E outra coisa muito importante também são os tipos de variáveis. Essa variável é categórica, é ordinal, é numérica, então existe ordem entre um valor e outro valor dessa variável. Geralmente o machine learning ele só vai funcionar com variáveis em algum formato numérico, então você precisa saber transformar variáveis categóricas, por exemplo, variáveis como cor, tipo de um objeto, categoria de um item, dia da semana. Você precisa saber transformar isso em um número, não só um número, como um número que o teu modelo consiga digerir bem e relacionar ao teu alvo. Não é nada absurdamente difícil, mas é importante você se perguntar e saber várias maneiras de fazer isso para que quando você tenha um caso ali para resolver, você possa testar essas maneiras. Tendo a nossa validação confiável e tendo as nossas features, vamos dizer que você tenha criado ali vários modelos, testado redes neurais, random forest, modelos lineares, nearest neighbors, vários tipos de modelos, e agora você tem aquela famosa tarefa de escolher um modelo para você colocar em produção. E eu vou te falar, mais de 90% das competições de Machine Learning são vencidas com ensembles. Ensembles são apenas um nome de uma combinação de modelos. Se você combinou dois modelos, já é um ensemble. É só um conjunto de modelos combinado de alguma maneira. Então imagine que você tenha, por exemplo, as previsões de uma regressão linear, de uma random forest, e você faça uma média simples entre elas, já seria um ensemble, mas lógico que existem maneiras mais complexas de fazer isso. Muita gente acha que ensembles não servem para a prática, né? Que só servem para competições, mas isso é uma mentira, porque eu já fiz o deploy, já coloquei em produção várias soluções que usavam ensembles de uma maneira ou de outra. E elas funcionavam muito bem. Quanto mais computação, quanto mais a computação fica barata, mais fácil fica da gente colocar essas combinações superpoderosas em produção. E isso foi muito importante nessa competição. Hoje ela chama, né, Machinery Tub Pricing lá no Kaggle, mas na época ela tinha sido oferecida pela Caterpillar, que é essa empresa que, se você andar aí na rua, você vai ver várias máquinas da Caterpillar. Elas fazem essas máquinas, geralmente máquinas grandes, né, maquinário pesado, trator, esse tipo de coisa. E aí eles queriam prever o seguinte: dos tubos que eles precisariam comprar para poder montar essas máquinas, eles queriam prever qual seria o preço desse tubo num momento futuro do tempo, para que eles pudessem fazer os orçamentos, né, planejar toda a produção. E aí eu tive o prazer de participar de um time incrível e nós conseguimos vencer essa competição com a ajuda de ensembles. Então nós tivemos ali 70 modelos, dentre centenas que a gente criou. Nós testamos modelos de todo tipo que você possa imaginar, não só modelos, mas a gente gerou um monte de ideias diferentes que a gente tentava combinar. Nós selecionamos 70 deles para ter essa solução que acabou nos dando o primeiro prêmio. Mas a coisa mais interessante é que um modelo que a gente tinha já era o bastante para chegar no top 10. Então, com um modelo sozinho, a gente conseguiria pegar o 10º lugar. Mas foram necessários 70 desses modelos para a gente ir do 10º lugar para o primeiro lugar.
No final, a gente acabou descobrindo que fazendo uma combinação de 20 modelos, a gente conseguiria também ter alcançado o primeiro prêmio, mas é lógico, você não vai arriscar juntar 20 modelos se você pode juntar 70 modelos ali na competição e que vai ser uma solução muito mais estável. E esse é o tipo de técnica que só é possível realmente aprender dentro de uma competição. Eu só confio realmente em alguém para me ensinar sobre ensembles se essa pessoa tem experiência em competições, porque é o lugar onde mais você precisa deles. Não adianta, que não há situação na prática que vá requerer um ensemble tão complexo quanto você vai precisar numa competição. Só que o legal é o seguinte, a experiência que você tem de montar ensembles super complexos numa competição acaba tornando muito mais fácil de você montar um ensemble menos complexo, um ensemble mais simples, mas muito útil, muito melhor do que qualquer solução individual, qualquer solução de modelo individual na prática também. Então, o que você tem que ter em mente é, não escolha apenas um modelo, combine os modelos que você criou. Se você testou uma rede neural e uma regressão linear, tente combinar esses dois. E como é que você pode combinar essas duas coisas? Você precisa selecionar e combinar as previsões dos modelos que vão maximizar a sua performance. E aí você pode tentar, por exemplo, fazer uma média simples, pega, por exemplo, a previsão da regressão linear, a previsão da rede neural, faz a média simples delas e testa se você usar essa média como previsão nos seus dados de validação, se ele vai te dar um resultado melhor ou pior do que o que você tinha. Também tem, logicamente, a média ponderada. Então, em vez de você fazer uma média ali 50-50 entre dois modelos, ou seja lá quantos modelos você esteja fazendo, você dá pesos diferentes para modelos diferentes. Então, modelos melhores recebem um peso maior, modelos que não são tão bons recebem um peso menor, mas a forma mais legal mesmo chama-se stacking, que é uma forma de você criar modelos em cima de modelos. Então imagine só que você tem ali 10, 20 modelos que você tenha gerado durante a tua pesquisa, enquanto você estava ali desenvolvendo a tua solução, e aí você treina um outro modelo usando as previsões desse modelo para prever a mesma coisa. Então, em vez de você ter que definir ali a média, em vez de você ter que fazer uma ponderação, fazer uma otimização ali para fazer a média ponderada, por exemplo, você vai treinar um modelo que vai aprender em que momento ele deve usar cada um dos outros modelos que você tem. Eu sei que parece complicado, a primeira vez que eu vi isso eu também fiquei meio confuso, eu olhei e falei, nossa, que coisa estranha. Mas isso funciona muito bem. É a forma mais poderosa que a gente tem e é a forma que a gente usa para vencer competições. Raramente uma competição é vencida por um modelo só. Geralmente é um ensemble de vários modelos que por si só também já podem ser ensembles, mas aí já entra numa outra questão. Então vamos recapitular os 3 passos para você ter a performance máxima nos teus modelos de machine learning que a gente está aprendendo aqui hoje. Primeiro passo, construir uma validação confiável. É muito importante. Se a tua validação estiver errada, todo o resto que você fizer está errado. Segundo passo, você lembra qual é? É encontrar a melhor representação dos padrões através de feature engineering. Não adianta você jogar só os dados lá para o modelo. Você precisa ter uma representação que ajude o modelo a capturar os padrões que você quer no alvo. Terceiro passo, combinar os modelos para criar uma solução final mais poderosa. Então é muito importante que você não apenas selecione modelo, mas se você puder usar em produção uma combinação deles, quase que 100% do tempo você vai ter uma solução melhor do que se você tivesse apenas selecionado um dos modelos que você criou.